Bem-vindos à edição da noite, à segunda-feira, como sempre, começamos com o Miguel Morgado. Bem-vindo, Miguel. Hoje começa pelo relatório sobre a segurança social, feito a pedido do Governo. Ficou assustado com as conclusões? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Devia ter ficado, porque ouvi estes dias todos os dirigentes políticos, mas os dirigentes partidários ainda mais ou menos compreendo. Mas ouvi comentadores e pseudoperitos a dizer que estavam a assustar os portugueses, por isso é suposto eu também estar aqui a tremer de medo. É curioso que a estratégia de assustar os portugueses é censurável, mas não foi censurável com o Covid, por exemplo, onde se aterrorizou os portugueses todos os dias, ou se aterrorizou os portugueses todos os dias com os efeitos das alterações climáticas, umas especulações e outras mais ou menos factuais. Aí aterrorizar os portugueses é uma coisa, um dever cívico. Aqui eu comecei-me a perguntar o que é suposto estar a assustar os portugueses. Eu pensei, o relatório deve ter aqui propostas mirabolantes. Um relatório onde dizia vamos acabar com as pensões, vamos acabar com o sistema público de proteção social na velhice. Mas não, depois eu comecei a ouvir o que é que estas luminárias nos têm dito e apercebi-me que o que assusta os portugueses é o relatório fazer uma soma aritmética. Uma soma aritmética. A matemática assusta os portugueses. Realmente a infantilização dos portugueses é uma coisa de décadas, mas termos chegado a este ponto em 2026 é completamente disparatado. Qual é a soma aritmética? O que é que este relatório faz? Nem sequer vamos falar das propostas, que algumas delas são minimalistas e nem sequer têm grande interesse agora para a discussão de hoje. Talvez a gente volte a isto para a semana. A soma aritmética é esta. O relatório diz assim: para percebermos a situação financeira presente e futura do sistema público de proteção social na velhice, isto é, nas pensões... E real, cenário real. Real, transparente, temos não só de fazer os cálculos relativamente ao sistema previdencial da segurança social, mas somar também as responsabilidades adquiridas no contexto da Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, fazendo a soma aritmética, ao invés de se fazer aquele folclore todo, neste ano, recorde excedente da Segurança Social, nunca estivemos tão bem, fazendo a soma aritmética, em vez dessa segregação absolutamente artificial e, em grande medida, inconstitucional, mas já vamos lá. Em vez de fazer essa segregação, somam-se as duas, as responsabilidades da Segurança Social e as responsabilidades para com os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações. E passa a dar déficit. E passa a dar um déficit que, se somarmos os 450 milhões das pensões que foram antecipadas sem penalização, é um déficit de 2 mil milhões de euros por ano, ou pelo menos em 2025. Agora, as pessoas começaram a dizer que isto era alarmismo social, que isto era aterrorizar os portugueses. Eu ouvi argumentos de um disparate tal. Eu não vou falar da absurdidade daquelas pessoas que se atiraram à figura do coordenador do estudo, o Jorge Bravo. Eu vou deixar essa absurdidade para essas pessoas, enfim, que elas saberão quem são. Mas eu lembrava-me que, em janeiro de 2025, foi apresentado um relatório do Tribunal de Contas. Não é um relatório do neoliberalismo, nem do fascismo, nem das seguradoras que querem roubar as pensões dos portugueses para ganhar muito dinheiro. Não. Do Tribunal de Contas. Um relatório que é para as pessoas poderem consultar todas em casa, é o relatório 17/2024. O que é que esse relatório diz? E eu vou ler para toda a gente perceber a enormidade das coisas que foram ditas por dirigentes partidários, mas também por comentadores e pseudoperitos. Este foi um relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas para avaliar o grau de transparência dos relatórios de sustentabilidade da Segurança Social que eram apresentados pelos governos em anexo à proposta de Orçamento de Estado e onde a comunicação social e a sociedade em geral se baseava para dizer se estamos bem ou se estamos mal. Então o Tribunal de Contas foi ver estes relatórios que se apresentam anualmente para a comunicação social e para o público em geral são transparentes sobre o grau de responsabilidades que o Sistema Universal Público de Proteção na Velhice tem. Qual foi a conclusão do Tribunal de Contas? Não é do Jorge Bravo, é do Tribunal de Contas.
A auditoria concluiu que o relatório não é completo nem abrangente. E porquê? Porque não incluía a parte não contributiva, já falámos sobre isso. Sim. E agora veja-se bem. E o regime de proteção social convergente relativo aos trabalhadores inscritos na Caixa Geral de Apresentações. O Tribunal de Contas diz que aqueles relatórios, com base dos quais têm dito tanta coisa sobre a social, não são completos nem abrangentes. E, portanto, a inexistência, voltei a citar, a inexistência de uma avaliação global e integrada dos ativos e das responsabilidades financeiras atuais e futuras dos sistemas de proteção social públicos, agora veja-se qual é a conclusão do Tribunal de Contas, prejudica a transparência da avaliação da sustentabilidade financeira do conjunto dos regimes contributivos de proteção social pública em Portugal. Isto são palavras que as pessoas podem conferir todas em casa, que eu acabei de ler do relatório do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está a dizer esta é a prática que devíamos seguir, como segue noutros países. A partir daqui gerou-se este choradinho de, quer dizer, tratar os portugueses como criancinhas. Não mostrem as contas aos portugueses, não mostrem nada. Vamos esconder tudo. Vamos acreditar nesta grande ficção. E depois, claro, o relatório tem outros exercícios que tornam o alarmismo ainda maior. Que é, então, mas este enorme excedente que tivemos em 2025 na Segurança Social não é um feito extraordinário que demonstra que temos todos os problemas resolvidos? Bem, não, porque como já vimos, se há uma transferência orçamental de 7 mil milhões de euros que é dinheiro devido aos pensionistas da Caixa Geral de Depósitos. Isto não é dinheiro que não se deve dar às pessoas. Mas que vem do Orçamento de Estado. Então é evidentemente que temos de somar, ou neste caso subtrair esses 7 mil milhões, ao excedente da Segurança Social. Porquê? Porquê é que tem que se fazer esta operação? Não é só pelo facto de nós estarmos a transferir por via fiscal a remuneração dos direitos de pensão, à pensão dos funcionários públicos que estavam na CGA. É porque, em grande medida, como a partir de 2006, começou-se a fazer, não só os novos subscritores, mas também os anteriores, a fazer descontos para a Segurança Social, é preciso ver que essas transferências no modelo de repartição serviam para pagar as pensões da CGA, porque essas pessoas são funcionários públicos, mas passaram a descontar para formar o tal saldo da Segurança Social anual. Portanto, é um saldo, é um fluxo que entra sem a contrapartida das pensões que estão a ser pagas pelo outro fundo da Caixa de Depósitos. A tomar sobre este relatório, concorda que devem ser tomadas numa próxima legislatura? Eu diria que as medidas serão aquelas que, em democracia, nós deliberarmos. Serão umas melhores, outras piores. A única coisa que eu digo é, não pode haver uma boa deliberação sobre este assunto se não houver informação. Portanto, que raio de serviço é que estas pessoas estão a prestar, desde o líder do PS, o líder do PCP, do Bloco de Esquerda, do Chega, a dizer, nós não queremos informação. Porque essa informação é uma informação alarmante. Não podemos tomar boas decisões públicas, sejam umas mais à esquerda, sejam mais à direita, sejam com mais privados, seja com mais dinheiro público, sem informação. Portanto, aquilo a que assistimos foi verdadeiramente o nível mais baixo do debate público em Portugal. Vamos avançar para Luís Neves. Surgiram mais notícias sobre o Ministro da Administração Interna ou ex-diretor da Polícia Judiciária, o valor da destruição dos químicos, que afinal seria muito mais baixo do que aquele que anunciou, os carros que tem e que conduz. São novidades que, no seu entender, fragilizam Luís Neves? Como é que nós podemos falar em fragilização de algo que já está partido? Não é um vaso que, coitado, se lhe dermos uma pancada, ele vai-se partir, ele já está partido. Eu sempre disse, ele nem sequer devia ter formado governo, nem sequer devia ter constituído governo, ser ministro. Mas, quer dizer, com o que sabemos que se passou na última semana, ele mentiu aos portugueses flagrantemente em vários temas, naquela conferência de imprensa inominável. Bem, e quer dizer, e somamos coisas que quase nem nos passariam pela cabeça. Os bidões, afinal, foram violados. O que é feito o seu conteúdo? Que é conteúdo valioso no mercado negro. O construtor que ficou com os bidões diz que a ele lhe disseram que ele era uma solução definitiva, quando Luís Neves disse que era temporária. Já nem vou falar do orçamento e do carro que ele trouxe, mas do último caso que nós soubemos, que é da arma que nessa operação de desmantelamento desse laboratório de droga, aparece uma arma da PJ, do conjunto de 200 armas que tinham desaparecido do laboratório científico da polícia, quando Luís Neves era diretor nacional,
E se houve alguma investigação sobre isso, não fazemos ideia, até porque o Ministério Público acaba de abrir um inquérito sobre isto. 200 armas foram sonegadas à Polícia Judiciária. Bem, enfim, isto é um escândalo. E que Luís Montenegro esteja com aquela ladainha, aquela cassete a defender o ministro em nome da sua competência. A gente dá de barato que é um primeiro-ministro, nunca vai dizer mal do seu ministro em público, não, senão tem que admitir imediatamente. Mas eu deixo um aviso aqui para toda a gente que não é do PSD e que não está no governo e, portanto, não tem esse dever de lealdade. Há pessoas que, de facto, estão a abusar de Carlos Moedas, a Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, estas defesas acéfalas a fazer-nos a todos de estúpidos, vai ter repercussões sobre eles. Eles estão a alinhar nesta defesa de Luís Neves para ver se o seu futurozinho no partido fica salvaguardado. Mas olha que isto pode bater contra eles. Eu ouvi de Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, uma coisa então que é de bradar aos céus. Quer dizer, é repugnante. Ele disse que Luís Neves era um homem extraordinário e competente porque os incêndios não estão a abrir telejornais. Quer dizer, isto é um grau de intrugice sem nome. Porque, em vez de Sebastião Bugalho estar caladinho e agradecer aos deuses termos estado a ter este verão, está a chover no país inteiro. Coimbra tem temperaturas máximas no final de agosto de 24 graus. Quer dizer, pura sorte. E ele está a gabar-se de nós não termos catástrofes de incêndios, quando, na verdade, em termos da média dos últimos 10 anos, este ano está acima dessa média. Não consta que Luís Neves tenha feito nenhuma reforma estrutural, por exemplo, na linha do relatório da Comissão de Técnicos Independentes, que dava um conjunto de recomendações, desde logo, na governação da Proteção Civil. Não, isso não foi feito. Portanto, estarem-nos a dizer que ainda devemos estar agradecidos por não termos incêndios e catástrofes e mortes, quer dizer, é um grau de intrugice que eu recomendaria um outro nível de elevação e de autonomia intelectual. Quero falar agora da cobertura da crise em Ceuta pelo jornal El País. Muito é verdade. Concreto. Nós já estamos quase um mês daquela crise que tinha sido resolvida por Pedro Sanches em 24 horas. Enfim, dessa patranha nós já discutimos aqui. Mas quer dizer, estão a acontecer coisas horríveis em Ceuta. Não é só a situação da cidade que é de terror e de colapso de tudo. É o facto de, por exemplo, o Ministro da Justiça de Marrocos ter dado uma entrevista em árabe a dizer que, se calhar, Marrocos vai começar negociações com a Espanha para reaver Ceuta e Melilla. Então, quer dizer, Pedro Sanches fez aquela fita toda com Javier Milei, quando Milei disse que a mulher dele era corrupta, criou uma crise diplomática com a Argentina, e agora Marrocos continua a ser, bem, ou seja, está de férias, mas continua a ser um parceiro fiável. Quer dizer, nós temos o PSOE e o Governo a ameaçar retaliações sobre enfermeiros e médicos de Ceuta para não falarem daquilo que está a acontecer. Retaliações até sobre deputados de Ceuta, do PSOE, de expulsão, por estarem a ser críticos da ação do Governo. E o El País, um jornal, já que algumas pessoas não saber, um jornal da esquerda muito alinhado com Pedro Sanches e com o PSOE. O que é que o El País fez? O El País fez esta jogadinha para tentar virar a opinião pública espanhola em torno desta jogadinha das emoções. Porque as opiniões públicas no Ocidente hoje manipulam-se com vídeos que provocam emoções instantâneas em 30 segundos. O que é que fizeram? Pegaram nesta rapariga aqui, que está em Ceuta, e fizeram uma entrevista onde ela chora, onde ela fala de que Marrocos e onde ela vive é um sítio de opressão. E então, enfim, os espanhóis tinham que tolerar os horrores todos que estão a acontecer em Ceuta, porque estamos a emancipar uma menina, enfim, oprimida, e com os nossos deveres de humanidade levam logo por diante. Isto é só para vermos como muitas vezes os órgãos de comunicação social mainstream prestam um péssimo serviço de desinformação e fake news. Foi muito rapidamente até se ir ver as contas das redes sociais desta senhora, e eu peço para porem agora os outros vídeos, dos últimos anos. Ora, aqui está. Esta menina, a mesma que era oprimida, vai assistir jogos de futebol no estrangeiro, estudou no Dubai, faz férias no Qatar, não usa hijab, enfim, não é exatamente a figura da refugiada que é perseguida, ou porque é pobre, ou porque professa a religião errada, ou por ter o sexo errado. Enfim, o El País não se deu ao trabalho de nada, quis provocar um efeito de emoção sobre a opinião pública espanhola para tentar virar uma situação catastrófica, e veja-se, cereja no bolo é que até, e peço para pôr essa imagem, julgo que também a produção a terá, até o jornal marroquino, o 360, o jornal marroquino goza com o El País. Troça do El País a dizer, então esta aqui era a refugiada que nós tratamos aqui tão mal, esta menina que tem uma vida de luxo não acessível à maior parte dos espanhóis, que é suposto acolherem em Espanha. Enfim, isto é para nós vermos como
não são só as fake news das contas esquisitas no Facebook e no Twitter que provocam jogos de emoções. Há uma responsabilidade que, lamentavelmente, como já mostrei aqui neste programa da BBC, de outros canais e de outros jornais, mainstream de órgãos de comunicação respeitáveis que não são respeitáveis. Com isto, a comunicação social degrada-se e desta vez foi o El País. Termina com um ponto da situação do relatório Draghi que foi apresentado à Comissão Europeia já em 2024. É verdade. O relatório Draghi, que é aqui a grande fonte de todas as esperanças europeias, agora depois colocou-se o problema. Está aqui uma coisa tão bem feitinha, tão credível, todos os governos disseram que era uma maravilha, vamos ver como é que a gente implementa isto em tempo útil. Pronto, então o Instituto Montaigne, tem um belo nome, fez aqui um estudo onde tentou medir o grau de cumprimento desta coisa toda. E chega ali a um número, uma taxa ponderada pela complexidade, enfim, não tenho tempo para explicar a metodologia, mas que 30% daquele relatório estaria sob implementação jurídica. Eu pus aqui uma tabela que eu retirei desse estudo, onde dá conta das que as totalmente implementadas são apenas 18%. Mas que, no entanto, se fizermos essa ponderação, chegamos ali um bocadinho menos de um terço, já temos a implementação toda garantida. E isto até parece que estamos no bom caminho. Só que há aqui um problema. É que estes 30% e os 18% plenamente implementados foram a parte mais fácil. Era aquela parte que só dependia da Comissão Europeia e que não iria ter grande obstáculo por parte dos Estados-membros. Todas as decisões difíceis vêm agora. E isso nós não sabemos quando é que este calendário vai ser cumprido. Segundo ponto e último para terminarmos este aspecto. Há um problema da União Europeia que o relatório Draghi também quer corrigir, que é um problema muito grave e que distorce estes números. Estes números são apenas a implementação jurídica, quer dizer, o processo formal de decisão chegou ao fim e ficou concluído mais ou menos seguindo as indicações que estavam no relatório. É isto que este relatório do Instituto Montaigne tenta medir. Só que há aqui um grande problema, é que a União Europeia caracteriza-se, isso foi sempre assim na crise da zona euro, da crise dos refugiados, foi sempre assim, por um processo ultramoroso que não é só o da implementação jurídica, não é só o da decisão formal, e esse já é muito lento. É depois a ação das instituições e dos Estados-membros em conformidade com essa implementação jurídica. Portanto, eu diria que, embora nós estejamos numa situação catastrófica, como a Europa não tem muito tempo para fazer este conjunto de reformas, eu diria que nós estamos atrasados. Estamos a fazer pouco e tarde. Qual é que vai ser a força política para uma aceleração deste processo? É muito difícil, dado que há aqui, este relatório não contempla, há aqui um problema que nós temos que somar. É que, uma por uma, as democracias europeias estão a ficar disfuncionais no que diz respeito à formação de governos. A fragmentação partidária vai se alastrando a todos os países, quase sem exceção, e isso dificulta depois que haja grandes consensos para fazer essas reformas. O país está todo partido, o sistema político está todo partido e, portanto, a formação de governos também torna-se muito frágil. Se nós tínhamos um horizonte 2027, 28, 29, para concluir pelo menos o grosso das reformas estruturais deste relatório, eu diria que com este número nós não vamos chegar lá. Muito bem, terminamos os assuntos principais, vamos às suas habituais rubricas finais, começamos pelo inferno. Bem, hoje no inferno vamos ter que pôr outra vez o governo inglês, já falámos aqui várias vezes da Inglaterra. A Inglaterra funciona estranhamente, foi em tempos um país de grande referência, de estabilidade, de fortes instituições. Neste momento é uma espécie de laboratório da vanguarda distópica da Europa. Portanto, os países todos parecem que vão passar a ser Inglaterra mais ano, menos ano. E agora chegou a vez de o Ministério da Administração Interna, lá do sítio, produzir uns panfletos desdobráveis para entregar a todos os imigrantes ilegais que pedem asilo. Como nós sabemos, esta instituição do asilo tem sido usada e abusada pelos imigrantes ilegais. Toda a gente chega ilegalmente, diz que quer asilo, e depois vai inventar umas razões, uns com razão, outros sem razão, para se dar esse asilo. E então o governo inglês, o Ministério da Administração Interna, entrega estes desdobráveis a esses imigrantes ilegais. O que é que dizem estes desdobráveis? É um desdobrável sobre comportamentos e expectativas no Reino Unido. Um guia para os requerentes de asilo. O que é que diz a primeira página? No Reino Unido, os homens e as mulheres são iguais. Devem ser tratadas da mesma maneira. As mulheres podem trabalhar, estudar, viajar, fazer as suas próprias escolhas. Depois, mais à frente, diz assim. No Reino Unido, tanto homens como mulheres têm que dizer sim às relações sexuais. A isto, em Inglaterra, nós chamamos consentimento. Se fizer sexo com alguém a que não tenha dado consentimento, nós chamamos a isso
violação. E a violação é um crime sério. Quer as pessoas estejam casadas, quer não estejam. E finalmente a cereja do bolo, veja-se bem. Isto é quase inconcebível, não é? Isto parece... Enfim, nós parece que chegamos a um futuro distópico onde já nada faz sentido. Nesta página onde se diz assim: violar ou matar esfaquear até à morte ou decapitar um ser humano só porque se tem um controle fraco dos nossos impulsos é algo mal visto na Grã-Bretanha. Isto é não só a confissão mais cruel, porque ela parece ser divertida, mas é cruel, de que toda a conversa sobre a integração dos imigrantes ilegais e dos requerentes de asilo, atenção, são pessoas que estão a dizer assim: eu quero a proteção deste país onde eu nunca estive, porque o país onde venho é que é mau. E o que nós estamos a dizer é que essas pessoas vêm com estes comportamentos e achamos que é dando um desdobrável a estas pessoas que elas já não vão violar, que elas já não vão decapitar outros. Quanto mais depressa nós nos livrarmos de todos estes preconceitos e palas ideológicas que nos impedem de dizer as coisas como elas são, mais depressa resolvemos os problemas, que são muitos relativamente a este tema específico. Agora, panfletos deste tipo é inferno mesmo, é inferno. Avançamos para o purgatório. No purgatório vamos pôr Portugal, a nossa querida pátria, por uma razão que vai merecer desenvolvimentos em programas futuros. Portugal está-se a tornar, em grande medida por causa das circunstâncias da sua geografia, está-se a tornar uma ponte, um hub, como se diz, do tráfico de droga internacional, da América Latina e da África para a Europa. As pessoas não se podem impressionar com os recordes de apreensões que a Polícia Judiciária, no seu trabalho, e a Marinha vão fazendo, e muito bem. Porquê? Porque se as apreensões são recorde, é porque as quantidades que estão a ser transportadas são recorde. E de acordo com uma estrutura nova que é utilizando estas narcolanchas. Narcolanchas que assolam a costa portuguesa cada vez mais e a costa espanhola também. Estas narcolanchas são unidades que vão espalhando o material que vem, por exemplo, da América Latina, a partir de uma grande estrutura que se desenvolve na origem, mas depois no mar alto, com grandes navios. O que torna toda a operação, não é só de apreensões aqui e ali, de uma narcolancha aqui, outra acolá, é de toda a operação muito mais difícil. Isto significa o quê? Que Portugal vai ter que fazer muito investimento na polícia, vai ter que fazer muito investimento na marinha, porque isto diz respeito ao nosso oceano. E uma última nota. As pessoas não podem desvalorizar os efeitos negativos que têm sobre um país e uma sociedade, e as suas instituições, tornar-se uma ponte do narcotráfico internacional. Porque não se é uma ponte sem que haja corrupção em massa, que haja mais violência, como nós estamos a assistir em Espanha e em Portugal. Muito mais crimes por retaliações entre grupos rivais de tráfico de droga. E de deterioração da vida coletiva em geral. Essas são as consequências que se abatem sobre um país qualquer um. Seja um país com instituições fortes ou fracas. Quando se torna, neste hub, toda a consciência nacional e a mobilização de recursos financeiros e outros, competências, partilha de informação com os nossos aliados, para tratar este problema que é muito, muito sério. Termina, como sempre, no paraíso. Vamos pôr no paraíso os estaleiros navais de Viana do Castelo. E porquê? Eu peço para pôr aí a imagem. Vi isto esta semana, uma notícia do Expresso, que dá conta de que os estaleiros de Viana do Castelo já têm encomendas até 2030. Então porquê é que eu estou a chamar a atenção para isto? Porque eu vou recordar muito rapidamente, em um minuto, às pessoas que nos estão a ouvir, o que é que aconteceu aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Em 2011, 2012, os estaleiros estavam falidos. Tinham um passivo de 400 milhões de euros com transações insignificantes. Mas a Comissão Europeia acabaria por dizer que todo o esforço do governo anterior para capitalizar os estaleiros tinha sido ilegal. E, portanto, o Estado português estava proibido pela Comissão Europeia de injetar lá um cêntimo. Então, o governo, na altura de Pedro Passos Coelho, com o Ministro da Defesa, Aguiar Branco, decidiu a subconcessão, na altura ao Grupo Martifé, a subconcessão destes estaleiros. O que aconteceu na altura foi uma espécie de vergonha nacional. Os partidos da oposição portaram-se lamentavelmente, PS, PCP, Bloco de Esquerda, uma vergonha sem nome. Mas eu queria chamar a atenção para uma pessoa que, embora os estaleiros vão para o paraíso, esta vai para o inferno. E essa pessoa chama-se José Maria da Costa. Ora, aqui está ele.
no dia em que foi à cerimónia da assinatura da subconstrução, em 2014, em outubro de 2014, se a memória não me falha, foi depor uma coroa de flores armada engraçadinho. Ele era presidente da Câmara de Viana do Castelo. Armada engraçadinho, foi lá pôr uma coroa de flores, a dizer que tinha vindo ao velório da construção naval, era um governo, queria destruir os estaleiros, e que era um crime que se fazia aos trabalhadores, era um crime que se fazia aquele centro de competências. Este é o homem, que lamentavelmente os vienenses depois reelegeram. Mas isso é lá com eles. Eu só queria chamar a atenção para isto. Os estaleiros estavam falidos, com 600 trabalhadores. Hoje tem 1.200 trabalhadores, com uma longa lista de encomendas e de faturação, e ao longo destes 11 anos de concessão, o concessionário, a empresa USTC, já fez 60 milhões de euros de investimento nas estruturas que são do Estado português. Portanto, quando nós temos este caso, só para o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, não nos dizer que nós fazemos censura moderna. Pelo contrário, estamos a mostrar aqui no Doutor de Direito que falamos também das coisas boas em Portugal. Mas às vezes, para se conseguir fazer qualquer coisa de jeito em Portugal, tem de se contornar figuras como José Maria Costa, que tudo fizeram para sacrificar os estaleiros, para destruir os estaleiros, para pôr aquela gente toda no desemprego. Agora lembrei-me de uma coisa. Este senhor é deputado na Assembleia da República. É verdade, ele foi reeleito em 2024. Portanto, ele tem uma ocasião de ouro para, democraticamente, humildemente, um deputado da República Portuguesa tem que ser um homem com consciência democrática. Não aceitamos lá outros. Para pedir desculpas ao então Ministro da Defesa que ele acusou dos crimes mais tenebrosos, porque agora lembrei-me, Aguiar Branco é o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, que tal este deputado, um dia, num gesto de humildade, dizer: eu fui um tonto, não me portei corretamente, por favor, aceita as minhas desculpas. Era bonito da parte dele, não vai para o paraíso, mas, enfim, podia atenuar a pena dele no inferno. Miguel Morgado, obrigada e até uma próxima. Boa noite.